Um ponto que eu acho que é importante a gente abordar, porque a gente está falando de vícios nos destruindo, né? Vícios nos dominando e tal. E às vezes as pessoas pensam assim, não, então isso aqui que eu tô fazendo é inofensivo, né? Porque ele não me destrói, não tá destruindo, né? Não é drogas, não é álcool, não é tal, isso que é coisa tão simples tal, né? Eu vi que uma galera começou você lembra do Candy Crush? O pessoal ali no Candy Crush, mó tempão assim, eles falam, não, isso aqui não me domina, eu paro a hora que eu quiser e tal, né? Mas tem um ponto, acho que dessa questão toda que a gente tá lidando, que é roubar o nosso tempo. Sim. Tem um ponto que é estratégias de Satanás para que a gente não tenha tempo para o que verdadeiramente importa, né? Como é que vocês têm lidado com isso, assim? Porque hoje, cara, nós estamos diante dessa mesa aqui, está diante de tantas coisas que dá para fazer e oportunidades de pregação do evangelho, de discipulado, de igreja, de fazer avançar e a gente não se encontrar assim roubado. Exato. Eu penso que quando o inimigo não pode nos destruir, ele tenta nos distrair, né? E quando ele não pode parar a gente, ele tenta acelerar. E o vício faz muito disso. E quando ele não pode roubar a presença de Deus de nós, ele rouba a nossa presença de Deus. Então a gente fica preso em alguma coisa. E o vício é um sequestro do nosso sistema do prazer, do nosso sistema dopaminérgico. Então, a gente tem lá uma área do cérebro que é a área da recompensa, o sistema de recompensa cerebral. O vício sequestra aquilo, sequestra a nossa área do prazer. Então, ele está roubando a gente do prazer que a gente podia encontrar em Deus e não vai encontrar. Dominando a gente, escravizando a gente, criando esse sequestro onde a gente é o refém de si mesmo, presos em nós mesmos. Então, se tem algo que eu penso que nós precisamos fazer é identificar cada pedacinho dessa estrutura que Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas eram prisões. E aí, o que ele diz, né? Destruindo toda altivez, sofisma, que se levantam contra o conhecimento de Cristo. E aí, nós precisamos pegar cada pensamento e levar cativo a obediência de Cristo. Então, identificar cada pensamento dessa estrutura, dessa fortaleza, como um tijolinho que construiu uma casa onde eu fiquei preso, uma estrutura onde eu fiquei preso, e trazer agora racionalmente, esse culto racional, para que cada estrutura cognitiva, para que cada ação, para que cada reação, cada comportamento não seja automático, porque eu acho que esse é um retrato da nossa geração, viver no piloto automático. A gente está sempre cansado, sobrecarregado, não tem tempo para nada, porque a gente vive como uma máquina no piloto automático, e a gente discernir cada pensamento. Por que eu faço o que eu faço? Cara, isso aqui me domina, então eu preciso levar cada pequeno pensamento à obediência de Cristo. Interessante que você está falando que a gente vive uma vida estressante, né? E quando a gente quer buscar prazer, ou seja, escapar do estresse, a gente busca prazer em coisas que estão desassociadas do Senhor, né? E muitas vezes são coisas lícitas. Sim, sim. Então a gente busca prazer e descanso em algo que não é a presença de Deus. E aí quando alguém pergunta, você conhece o Senhor? Você lê as Escrituras? Você ora? Aí a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo. Porque o tempo que ela tem, ela já tem um tempo complicado, mas o tempo que ela tem para buscar fuga e descanso, ela busca em coisas que não são associadas ao Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que me persegue assim há muitos anos, que quando Jesus está falando no sermão profético, ele fala sobre o dia de Noé, falando sobre a volta de Jesus, sobre a sua volta. E ele fala um negócio assim, ele fala assim, que os dias da vinda do Filho do Homem são como o dia de Noé. Aí ele diz assim, como que era o dia de Noé? A geração comia, bebia, casava e dava-se casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Aí tu fica assim, ele tá condenando uma geração, mas o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam seus filhos para se casar. Ou seja, não tem nada de errado. Então, ele tá dizendo que havia uma geração que estava embriagada com a vida comum e não estava percebendo aquilo que Deus estava fazendo e falando. E enquanto isso, havia uma família que estava construindo uma arca e eles não perceberam. Então, eu acho que é isso que ele está falando. São comportamentos que nos roubam
dessa disciplina. Você quer fazer de zumbi, né? Você não tá. É tipo aquele filme as crianças estavam vendo outro dia lá um filme agora não vou lembrar. Eles entram num cassino e chega no cassino, eles recebem uma droga lá, que eles ficam um zumbi, e quando eles percebem, eles estão 5 dias no cassino e nem perceberam que saíram, entendeu? Então, assim, essa embriaguez com hábitos que às vezes são lícitos, mas que nós estamos substituindo com esse prazer que deveria ser nos voltarmos ao Senhor, né? E eu percebo, até complementando, que boa parte dos vícios começam com a narrativa. Então todos nós pautamos nossa vida a partir de uma narrativa, né? Seja ela boa ou má. E aí, a partir de um princípio de que o homem é uma máquina e não um ser pensante, um ser religioso na sua palavra mais... na pureza da palavra religiosa, né? Eu me transformo, então, naquilo que produz. Produz. E, cara, e isso aqui vicia a gente na produção de conteúdo. Então, nós todos lidamos com produção de conteúdo. E às vezes a gente tem que ficar se policiando, cara. Não, nesse momento não é conteúdo. Ou na produção, né? Porque, por exemplo, um vendedor, Sim. ele consegue vender o dia inteiro, Aqui, né? Atender o dia inteiro. Então, eu acho que a construção de um bom hábito parte de você ouvir a história correta da sua vida. Só que daí existem 2 equívocos. Ou, melhor, perdão, 2 caminhos. Primeiro, eu olhar para as escrituras como uma história da história da redenção, criação, queda, redenção e consumação, mas algo distante de mim. Deus está fazendo algo, a igreja está fazendo algo, isso não toca a minha vida, e aí se torna uma fé distante, e aí também corremos o risco de fazer uma fé individualizada, que é a ideia de Deus estar trabalhando para mim, as coisas vão dar certo na minha vida e tudo mais. Então, como que funciona a construção de um novo hábito? A partir do evangelho. Então eu vejo que Deus está contando uma história do qual eu sou co-participante dessa história por meio de Cristo. E aí os hábitos que eu construo agora de acordo com a era onde Cristo governará esse mundo. Então esse é o pensamento. Aquilo que eu estou fazendo hoje acontecerá no milênio? Ou tem valor, contribui para o milênio? Porque, suponhamos, hoje não deu tempo de terminar o trabalho. Cara, em suma, aquilo que Deus está realizando na Terra não foi afetado pela minha incapacidade, pela minha finitude, né? É interessante que Pierre Hadot, um filósofo agora até moderno, ele vai falar que o animal não filosofa e Deus não precisa filosofar, porque a filosofia ela é para homens finitos, ela é para a humanidade que é finita. Então, nesse quesito, fica um questionamento para mim. Eu me considero como uma máquina que cumpre aquilo que é proposto para mim, ou eu me considero como um ser pensante, que questiona o que está sendo proposto. E é isso, né? É trazer cada pensamento cativa a Cristo. É o evangelho alcançar cada mínima estrutura da minha psique. Jogar luz em tudo, né? Em cada pedaço dela, e né? até